irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jonas, no livro do profeta Jonas. Nós vamos, nesta manhã, iniciar uma nova série de estudo, de pregações com a graça do Senhor, onde nós vamos estar expondo esse livro, o livro do profeta Jonas. Como tem sido o costume, nos domingos pela manhã, nós temos exposto o Antigo Testamento e à noite nós temos exposto o Novo Testamento. Assim nós vamos continuar expondo o livro de Jonas, o livro do profeta Jonas, com a graça do Senhor. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos desse livro. Jonas capítulo 1, dos versículos 1 ao 3. Jonas capítulo 1, versículo 1 ao 3. Ouça com fé, é a palavra de Deus que vai ser lida. Ela nos diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vamos orar mais uma vez, rogando a Deus o entendimento, a graça, a iluminação que somente Ele pode nos dar, a fim de compreendermos a sua palavra. Ó Deus, nos ilumina. Ó Deus, nos dá a compreensão através do Teu Santo Espírito, agindo no nosso coração, por meio da obra do nosso Redentor Jesus Cristo. Nos ajuda então a compreendermos a Tua palavra. Nós choramos em nome de Cristo. Amém. Mas certamente Jonas é uma das histórias mais conhecidas, ou a história do profeta Jonas, narrada aqui nesse livro, é uma das histórias mais conhecidas da Escritura. Todas as nossas crianças e nós mesmos, quando mais jovens, ouvimos essa história. E até mesmo quem não frequenta muito a igreja, ou quem não conhece muito o Evangelho de Cristo, já ouviu essa história, ou em novelas, ou em filmes, ou em histórias, em contos, ou até mesmo em livros. As nossas crianças sabem muito bem essa história, conhecem muito bem a história do profeta Fujão, que foi para dentro da barriga de um peixe, porque desobedeceu a palavra do Senhor. Devido a essa familiaridade, devido a nós conhecermos tanto essa história, nós tendemos a não dar a devida atenção a esse pequeno livro. Muitas vezes, na leitura da Bíblia, nós passamos muitas vezes direto por esse livro, porque nós achamos que nós já conhecemos muito bem a história. Nós não fazemos questão de meditar nos detalhes, de prestar atenção nas suas nuances. Porém, a verdade que nós precisamos aprender e que nós vamos aprender com a graça do Senhor é que até aqueles que conhecem muito bem essa história podem ser transformados ao olhar novamente a ação de Deus narrada nesse pequeno livro. O livro, então, faz questão de não especificar seu autor. Ele não diz quem foi que escreveu. Alguns autores vão dizer que foi o próprio Jonas, já no final da sua carreira, já idoso, que narrou a sua própria história. Mas a verdade é que nós não temos tanta certeza a respeito de quem escreveu esse livro. Mas se nós não temos certeza em relação ao seu autor, o livro faz questão de apresentar quando aconteceu essa história, em que contexto aconteceu essa história. E nós podemos ver isso no primeiro versículo, porque o primeiro versículo de Jonas vai nos dizer: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. E isso é uma referência de quando a história aconteceu. Porque se o irmão abrir comigo a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 14, versículo 25... vai ler a respeito desse mesmo Jonas, desse mesmo profeta. 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, nos diz: Restabeleceu eles os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Éfer. O profeta Jonas, esse filho de Amitai, era conhecido em Israel. Ele não era um profeta conhecido e essa não foi sua primeira aventura. Ele é um profeta muito bem conhecido de toda a nação, inclusive profetizava diante do rei. Ele pertencia à região da Galileia, era um profeta galileu, de Gate-Éfer, pertencente à tribo de Zebulon. E como nos relata 2 Reis, ele serviu no reinado de Jeroboão II, ali no século VIII, entre os anos 786 e 746 a.C.
Para os irmãos terem ideia, a terra estava dividida, existia o reino do sul e o reino do norte, o reino de Israel e o reino de Judá. Jonas servia no reino de Israel, no reino do norte, aquele reino que foi capturado pelo povo assírio antes do povo de Judá ter ido para o cativeiro da Babilônia. Ele era muito conhecido e os leitores, então, quando viram esse livro, sabiam muito bem de quem esse livro falava. Eles conheciam o profeta Jonas muito bem, era um homem famoso, era um pregador conhecido, era um homem de fama em Israel. E foi esse profeta a quem Deus escolheu para uma missão, no mínimo, inusitada, para ir até a cidade de Nínive e clamar contra ela. Seria então, irmãos, talvez precipitado resumir logo agora, logo no início, lendo apenas 3 versículos, a mensagem desse livro, sem antes caminhar por ele. Porque não é um livro de um único ensinamento. A simplicidade aliada à complexidade desse livro nos ensina muitas lições, não apenas uma. E aqui está o ponto fundamental. Nós não podemos nos aproximar do livro de Jonas como se fosse a história de um simples profeta que foi parar na barriga de um peixe, mas como a história que nós vamos aprender na prática. Uma história que fala da igreja, uma história que fala da redenção, uma história que fala do nosso Senhor Jesus Cristo. O livro de Jonas não tem um profeta como seu personagem principal. O principal personagem dessa história é Deus, é a história da salvação de Deus, é o Senhor Jesus Cristo profetizado nesse livro. Portanto, então, eu desafio os irmãos a esquecerem um pouco aquilo que já sabem da história de Jonas, para tentar olhar com novos olhos para essa história, para tentar entender, então, o que o Senhor fez na vida desse profeta, o que o Senhor fez na vida da igreja, o que o Senhor fez nas nossas vidas, ensinando a partir de Jonas. O que nós vamos aprender, irmãos, com os versículos que se seguirão, é que nesse livro nós podemos ver a misericórdia, a graça, ao mesmo tempo que nós vemos o julgamento de Deus unidos, apontando para a pessoa do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. É preciso, então, começar a caminhar. E não é de se espantar, então, que o profeta fujão comece fugindo do Senhor. E é exatamente isso que trata os primeiros versículos. Os primeiros versículos vão tratar da estratégia mal sucedida de Jonas de fugir de Deus. E ao acompanhar essa desventura inicial de Jonas, nós veremos por que ele fugiu da vontade de Deus. E nós vamos compreender que ele fugiu da vontade do Senhor, que ele fugiu de Deus por não compreender a graça de Deus e por não aceitar a vontade de Deus. Esse é o tema central dessa manhã, fugindo da vontade de Deus. E nós vamos nos perguntar por que tantas vezes nós, como Jonas, fugimos da vontade do Senhor. E nós vamos descobrir que muitas vezes a razão disso é porque nós não compreendemos a graça do nosso Senhor. Veja, o livro de Jonas então começa de forma tradicional, como todos os outros livros dos profetas geralmente iniciam. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Veja, como nós vimos, Jonas era um profeta do Senhor, e um profeta era um mensageiro de Deus, era um porta-voz da palavra de Deus. E o Senhor então usava esses homens para anunciar a sua vontade no meio do povo. O profeta era a boca de Deus no meio do povo de Israel. Eles traziam mensagem de esperança, promessas e, ao mesmo tempo, traziam advertências contra o pecado. Eles eram palavra de Deus no meio do povo. Sendo assim, a palavra do Senhor ia até eles e eles passavam essa palavra para o povo. Veja, Jonas então era o profeta conhecido no meio do povo de Deus para receber a palavra de Deus e anunciar para o povo de Deus. Até aqui nós não vemos nenhuma novidade. Mas o que o versículo 2 vai nos dizer pode nos espantar um pouco, porque veja o que o versículo 2 de Jonas nos diz. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Veja, Jonas era um porta-voz do Senhor para pregar a palavra do Senhor para o povo de Deus. Mas veja que essa missão é um pouco diferente. Jonas continua sendo profeta, Jonas continua sendo mensageiro, mas o seu destino é diferente. Jonas agora não vai pregar no meio do povo de Deus. Jonas é chamado para pregar em Nínive, na grande cidade de Nínive. E qual é a surpresa disso? A surpresa é que Deus não havia chamado Jonas nesse momento para pregar em Israel, para pregar ao povo de Deus, mas para pregar numa cidade estrangeira, num povo que não conhecia o Senhor. Veja, irmãos, os profetas eles eram chamados para pregar a palavra de Deus para o povo de Deus. Nenhum outro profeta, além de Jonas, foi chamado para pregar em um povo diferente. Nenhum outro profeta, nem Isaías, nem Amós, nem Ezequiel, nem Jeremias, nenhum,
Nenhum foi chamado para pregar a uma nação vizinha, a uma nação estrangeira. Isaías até fala sobre o Egito, sobre a Síria, nas suas profecias. Mas quando ele fala dessas nações, ele está profetizando para o povo de Deus. Jonas não. Jonas é chamado para profetizar fora do arraial de Israel. Enquanto alguns profetas profetizavam sobre as nações estrangeiras, Jonas é chamado para falar na nação estrangeira. Mas veja, isso não é tudo. Isso já é estranho, mas a estranheza não é essa ainda. Jonas não foi enviado para qualquer lugar, para qualquer nação estrangeira. Ele foi enviado para Nínive. E que cidade era Nínive? Nínive, irmãos, era a capital do Império Assírio. E aqui nós temos que lembrar quem era esse império. Nós precisamos lembrar então que a Síria foi um dos mais cruéis e violentos impérios do mundo antigo. Os imperadores, por os irmãos terem ideia, como Salmaneser III, se tornaram conhecidos pela tortura, pelo desmembramento e pela decapitação de seus inimigos. O pastor Timothy Keller nos ajuda a entender mais um pouco sobre a maldade desse império quando ele descreve. Veja o que esse império, veja o que esses soldados faziam com seus inimigos. Depois de capturar os inimigos, os assírios normalmente cortavam as suas pernas e um dos seus braços, deixando outro braço e a mão para que pudessem apertar a mão da vítima enquanto zombavam, enquanto ela morria. Eles forçaram inimigos e familiares a desfilarem com a cabeça decapitada dos seus entes queridos, erguidas em mastros. Eles arrancaram as línguas dos prisioneiros e esticaram seus corpos com cordas para que pudessem ser esfolados vivos e suas peles expostas na parede da cidade. Eles queimaram adolescentes vivos. Aqueles que sobreviviam então à destruição de suas cidades estavam fardados a suportar formas cruéis e violentas de escravidão. Esse era o povo assírio. Esse era o povo de Nínive. Além disso, se isso não bastasse, esse império era uma das maiores ameaças para a nação de Israel. Porque desde os tempos do rei Jeú, cerca de um século antes de Jonas, Israel já era obrigada a pagar impostos ao rei da Síria. Então Jonas já convivia com uma nação má, com uma nação terrível que cobrava impostos de Israel. Depois de Jonas, alguns anos depois de Jonas, em 722, o Império Assírio, esse mesmo império, invade Israel, destrói Israel e destrói a capital de Israel, Samaria. Não é sem razão que o Senhor afirma no versículo 2 que a maldade dessa cidade subiu até ele. A grande cidade de Nínive era a capital desse império. Era talvez a maior cidade do mundo naquele momento. E por tudo o que nós vimos, seria muito mais natural esperar que Jonas desejasse a destruição dessa grande cidade e não a sua salvação. Mas apesar de toda a maldade que nós narramos, de todo o mal que essa cidade produzia, é para esse povo, é para esse império, é para essa cidade que Deus levanta e comissiona Jonas. E por mais que o chamado de Jonas fosse para clamar contra essa cidade, Jonas entendia muito bem que não havia razão de clamar contra essa cidade se não houvesse uma oportunidade de salvação. Ele mesmo vai dizer isso. Eu sabia, Senhor, que no dia que eu pregasse a palavra e esse povo se arrependesse, o Senhor perdoaria, porque o Senhor é Deus clemente, Deus misericordioso. O profeta então está diante de um desafio que ninguém esteve antes, nenhum outro profeta, nenhum homem de Deus. Ser porta-voz da palavra de Deus em uma nação estrangeira, perversa e inimiga. Nenhum outro profeta teve um desafio tão grande diante dele. Nenhum outro profeta foi comissionado para pregar para um povo tão mau como esse, para ir em uma cidade estrangeira tão má como essa. E talvez agora a gente comece a não ser tão rápido em criticar Jonas. Porque muitas vezes nós somos muito rápidos em criticar Jonas, mas era tão simples, ele deveria ir para a cidade de Nínive, pregar a palavra e não foi. Mas quando nós começamos a entender o contexto de Jonas, nós começamos então a compreender que não era fácil a missão dele. Ele tinha que ir para esse povo, ele tinha que pregar para esse povo. E talvez os temores de Jonas fossem muito, o medo de morrer, o medo de ser torturado, o medo de fazer um trabalho em vão e principalmente, como ele mesmo diz, o medo de que esse povo se convertesse. Era esse o maior medo de Jonas, como ele vai nos revelar ao longo dos versículos. Jonas começa a se questionar a respeito da vontade de Deus, porque ele não entende a graça de Deus. Ele não quer que aquele povo tão mau, tão terrível, se converta. Imagine que você tivesse sido comissionado pelo Senhor, chamado pelo Senhor, para anunciar a palavra para grupos islâmicos radicais, que têm como prática matar os cristãos.
Imagine que você fosse chamado para pregar numa ditadura comunista como a China, como a Coreia do Norte, não para os cristãos que ali residem, mas para os torturadores, para aqueles que matam, para os assassinos, para os cruéis. Talvez você fugisse igual a Jonas. Talvez você corresse igual a Jonas. Ou por medo, mas talvez você corresse pelo mesmo sentimento de Jonas. Você não queria que esse povo se convertesse. Naturalmente, nós não entenderíamos a graça do Senhor. Veja que o Senhor nos diz, o texto nos diz o que o Senhor nos ordenou. Veja, versículo 3 nos diz que Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Para fugir da presença do Senhor. E ele foi para onde? Para Tarsis. E aqui veja, Tarsis ela é frequentemente identificada com uma cidade no sul da Espanha, Tartesso, mas essa relação não é muito clara, não é muito certa. É possível então que essa palavra Tarsis identificasse a região mais ocidental, ou seja, a região mais distante de Israel que era conhecida. Mas o ponto importante aqui não é onde ficava essa cidade, mas o ponto importante é que Jonas tentou fugir para o mais longe possível. Ele tentou ir para o mais longe possível de Deus, o mais longe possível de Nínive, o mais longe possível de Israel, dos propósitos de Deus. Com qual objetivo? Fugir da presença do Senhor. Era o propósito de Jonas bem claro, fugir de onde Deus estivesse, fugir da vontade de Deus, fugir dos propósitos de Deus, fugir dos caminhos de Deus. A resposta do porquê Jonas queria fugir foi dada por ele. Ele não queria que aquela cidade se convertesse. Mas, ainda de maneira específica, ele não compreendia a missão de Deus. Ele não entendia por que Deus estava levantando ele, logo ele, que era famoso em Israel, que era conhecido em Israel, que era prestigiado em Israel, para ir para uma outra nação, uma nação má, estrangeira, cruel, para pregar a palavra de Deus ali. Ele não entendia por que Deus estava fazendo isso com ele. Porque Deus estava fazendo isso com aquele povo que era mau e merecia morrer. Como ele revela, ele tinha dificuldades de entender por que um Deus gracioso e misericordioso estava sendo, de fato, gracioso e misericordioso com aquele povo. Jonas não compreendia a graça do Senhor. E a grande verdade, irmãos, que nós já começamos a compreender através do profeta Jonas é que nós, muitas vezes, a vontade de Deus não faz sentido para nós, muitas vezes, porque nós não compreendemos a graça de Deus como Jonas não compreendia. E aqui eu não estou falando de uma falta de compreensão natural diante do tamanho da graça de Deus, que todos nós naturalmente temos. Aqui eu estou falando de uma dureza de coração. Aqui eu estou falando de uma rebeldia, no fato de fugir da vontade de Deus por não compreender a graça de Deus. Porque Jonas ele está diante de injustiças provocadas por aquele povo, mas ele não consegue entender o que é a graça de Deus, como a graça de Deus age diante dessas injustiças. Muitas vezes nós olhamos para um homem que tinha um passado terrível, um homem adúltero, um homem assassino, um homem que foi salvo pela graça de Deus, e no nosso coração a gente não festeja a sua salvação, a sua conversão. No nosso coração nós dizemos, esse homem não merecia. Esse homem precisava ser morto. Esse homem não podia ter sido convertido. Cristo não pode pagar pelos pecados desse homem. Nós passamos a considerar que um merece a graça de Deus e outro não. Nós agimos com falta de fé, com arrogância diante dos planos de Deus e nós começamos a criticar as escolhas de Deus. Por que Deus age aqui e não aqui? Por que Deus salva a vida dele e não salva a minha vida ou não salva a vida dos meus familiares? Por que eu oro tantos anos para que Deus salve os meus parentes que não creem no Evangelho e ele salva um assassino como esse? Nós começamos a ser arrogantes, escolhendo quem Deus deve salvar e quem Deus não deve salvar. Nós achamos que nós somos merecedores da salvação, que nós somos melhores do que o outro. Nós pensamos, nós somos ruins, nós somos maus, nós somos pecadores, mas também como aquele eu não sou. Tão ruim como aquele eu não sou. Nosso coração se rebela contra Deus, que é o governador do mundo. Nós nos rebelamos contra o Senhor e nós tentamos fugir de Deus. Nós pensamos que Ele não é tão sábio, que Ele não é tão justo, que Ele não é tão prudente, que Ele não é tão cheio de graça, Ele não é tão bom assim. Nós achamos que os bons deveriam ser salvos, os maus deveriam ser condenados. E nós nos esquecemos que o Senhor Jesus Cristo afirmou que veio para chamar não justos, mas pecadores.
Nos esquecemos que, como nos ensina Matthew Henry, com Deus, por meio de Cristo, há misericórdia para perdoar os maiores pecados e graça para mudar os maiores pecadores. O profeta foi chamado para ser porta-voz da palavra de Deus em uma nação perversa e inimiga. Ele não compreendeu a graça de Deus e fugiu de Deus. Porque pregar, irmãos, para anunciar o evangelho para um povo tão mau, para anunciar misericórdia, para anunciar graça, para anunciar perdão, para um povo desse, é necessário ter graça, ter compaixão. Nós olhamos para nós e começamos a perceber que nós não somos tão diferentes assim de Jonas. Nós não somos tão melhores do que Jonas. Porque se nós fôssemos chamados para pregar para os nossos inimigos, para aqueles que nos magoaram, para aqueles que nos fizeram mal, para aqueles que pisaram nas nossas feridas, para aqueles que nos esmagaram sem dó, sem piedade, talvez nós fizéssemos a mesma coisa que Jonas fez. Nós fugíssemos, nós corrêssemos. Talvez se nós fôssemos chamados para falar da palavra de Cristo, para aqueles que nos humilharam, para aqueles que nos feriram diante do público, para aqueles que tiraram aquilo que era nosso, nós fugíssemos como Jonas fez. Não ache que você é muito melhor do que Jonas. Certamente nós não somos. A comissão de Jonas era difícil. E ele escolheu o pior caminho que ele poderia ter escolhido. Ele escolheu fugir. Mas, irmãos, se nós não encontramos a graça, a misericórdia, a compaixão em Jonas, nós precisamos observar em outro profeta, da mesma região, da região da Galileia. Um profeta galileu, como Jonas era. Aquele que foi enviado não de Israel para Nínive, mas aquele que foi enviado dos céus para a terra. Aquele que não fugiu, mas aquele que se entregou. Não beberei porventura o cálice que o meu pai me deu. Não aquele que se recusou a estar na cidade má de Nínive, mas aquele que escolheu habitar com homens impuros, injustos e maus. Aquele que, ao contrário de Jonas, teve compaixão, amor e derramou graça e misericórdia. Aquele que, ao contrário de Jonas, pregou a palavra, que se fez carne e habitou entre nós. A esperança, irmãos, não está no profeta galileu que fugiu. A esperança está no profeta galileu que venceu a morte, naquele que é compassivo, naquele que pode se compadecer do pior dos pecadores. Jonas foi para Nínive, para a cidade má e perversa, e saiu ileso, saiu sem um arranhão daquela cidade. Mas esse novo profeta, esse Senhor Jesus Cristo, não. Esse foi para uma cidade má, esse foi para uma cidade cruel, esse foi para habitar com homens assassinos, adúlteros, mentirosos, e ao contrário de Jonas, não saiu ileso. Ele foi morto, ele foi castigado, ele foi humilhado, porque ele, ao contrário de Jonas, cumpriu a palavra de Cristo. Jonas foi chamado para pregar a palavra. Esse profeta era a própria palavra de Deus que habitou entre nós. Não duvide da graça de Deus. Não seja como Jonas, que duvidou da palavra do Senhor e escolheu fugir. Olhe para o profeta que não fugiu. Olhe para a graça de Deus que é demonstrada em Cristo Jesus. Porque se Jonas não morreu, mas esperava que os ninivitas morressem, o nosso perfeito profeta, o nosso Salvador, esse sim morreu. E na cruz disse: Pai, tem misericórdia. Não leve em conta os pecados destes homens. Creia na graça do Senhor, não duvide da graça de Deus. Se a graça do Senhor é suficiente para salvar a tua vida, para te redimir, por causa desse profeta, ela pode sim salvar o pior dos pecadores. Ela pode sim salvar o pior dos homens. Não duvide da graça de Deus. Não deixe de aceitar a vontade de Deus por duvidar da sua graça, da sua misericórdia, por não aceitar a obra do Senhor Jesus Cristo. Não seja como os fariseus, que não compreendiam a graça do Senhor porque estavam tão imersos no legalismo. Não sejam como homens que duvidavam de Cristo Jesus porque queriam ser salvos pelo merecimento, pelo aquilo que faziam. Olhe para Cristo e não para Jonas. Olhe para o profeta que viveu e que morreu pelos nossos pecados e não para Jonas. Creia na graça do Senhor. Não duvide da graça de Deus e não deixe de aceitar a vontade de Deus porque não compreende a sua graça. Mas essa não é a única lição que o profeta nos ensina nesses versículos. O profeta também nos ensina que muitas vezes nós não nos submetemos à vontade de Deus porque nós não aceitamos a vontade de Deus. Veja que diante da falta de compreensão então de Jonas, ele não se submete à vontade do Senhor, ele não aceita a vontade do Senhor, e veja o que ele faz.
Versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Tendo então descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Veja o que Jonas faz. Ele faz o caminho contrário. Ele desce, ele vai até Jope. Ele acha então um navio que segue uma trajetória oposta, contrária ao navio que ele deveria pegar. Ele embarca, ele paga a sua passagem, ele segue seu caminho. O texto nos diz para onde? Para longe da presença do Senhor. Não importa agora onde é Tarsis. O que importa é que ele ia para longe da presença do Senhor. Esse era o seu objetivo. O profeta, então, que foi chamado para pregar a palavra, para seguir a vontade do Senhor, foge da vontade do Senhor. Ele não queria o que Deus tinha para ele. Ele não queria a vontade de Deus para a vida dele. Ele não queria seguir os planos de Deus na vida dele. Ele queria seguir de forma diferente. Alguma semelhança conosco? Alguma semelhança conosco quando muitas vezes nós não queremos seguir a vontade de Deus, mas queremos seguir os nossos próprios caminhos? Alguma semelhança conosco quando nós não conseguimos compreender a vontade de Deus e porque nós não compreendemos, nós achamos que ela não é boa? Nós passamos por lutas para então entender a providência de Deus. Nós passamos então a nos queixar, a fugir de Deus. Por muitas vezes nós não entendemos o que Deus quer e por não entendermos, nós achamos que não é bom. Nós acreditamos que nós somos mais sábios, mais prudentes, mais justos. Nós então nós estamos insatisfeitos com o plano de Deus, com o Deus que governa, que sustenta o mundo, que guia a nossa história. Nós queremos fugir, nós queremos seguir o caminho oposto. Deus quer algo para a nossa vida, então nós fugimos para o lado oposto. Muitas vezes nós deixamos de obedecer a sua palavra, nós deixamos de vir à igreja, de orar, de cuidar da nossa alma, de buscar a glória do Senhor. Tudo isso porque não queremos obedecer a Deus, mas queremos fugir. Nós ficamos extremamente magoados, chateados quando Deus não nos dá aquilo que nós queremos, ou quando o sonho que nós temos não se realiza, o plano que nós temos não se realiza, ou quando Deus guia as nossas vidas para um caminho totalmente diferente da nossa. Muitas vezes Deus nos manda para terras difíceis como Nínive, mas o nosso coração não está em Nínive, mas está em Tarsis. Muitas vezes nós queremos estar em outro lugar, e nós não compreendemos onde nós devemos estar. Nós escolhemos o nosso próprio caminho, sem consultar o Senhor, sem consultar a sua palavra. Nós consultamos o nosso próprio coração e nós buscamos não o caminho que agrada a Deus, mas o caminho que agrada ao Senhor, o caminho que nos agrada, melhor dizendo. Nós fugimos da presença de Deus, nós fugimos do Senhor, nós fugimos dos seus mandamentos. Isso, irmãos, acontece em diversas áreas da nossa vida. Quando nós desejamos uma mulher ou um homem que não nos pertence, sabendo que isso é pecado. Quando nós então tentamos ter relacionamentos íntimos com aqueles que não partilham da mesma fé que a nossa, sabendo que não deveríamos fazer isso. Quando nós escolhemos o caminho da vingança e do ódio, quando deveríamos perdoar. Quando nós cobiçamos aquilo que Deus não nos deu, querendo o que não é nosso. Quando nós fugimos de cumprir os nossos deveres como cristãos. Quando nós deixamos de pregar a palavra ou de ensinar a palavra, quando nós deixamos de orar, de vir à igreja, de cultuar ao Senhor, em tudo isso Deus está nos mostrando o caminho. Nós estamos seguindo o caminho oposto, como Jonas fez. Nós fugimos sempre e de forma consciente nós pecamos contra Deus. Nós fugimos sempre quando nós sabemos o caminho e nós fazemos justamente o oposto. Nós fugimos quando nós sabemos a vontade de Deus para as nossas vidas, como Ele nos ensinou na sua palavra, mas nós seguimos e buscamos Tarsis, não Nínive. Nós fugimos até mesmo quando nós sabemos que a consequência da obediência é algum tipo de sofrimento, mas nós preferimos a desobediência com o prazer que ela produz e não a obediência com os desafios que ela promove. Como aponta muito bem Timothy Keller, Jonas concluiu que porque ele não conseguia ver nenhuma boa razão para a ordem de Deus, não poderia ver nenhuma. Jonas duvidou da bondade, da sabedoria, da justiça de Deus. Quantas vezes nós agimos assim? Nós não conseguimos entender por que Deus está fazendo isso e ao invés de nos submetermos à vontade de Deus, seguirmos a nossa vida segundo a palavra do Senhor, nós passamos a nos questionar por quê? Por quê? Por quê? E quando nós não encontramos a resposta, nós começamos a duvidar do próprio Deus. Quando nós recebemos um diagnóstico no médico que não é aquele que nós queríamos, quando nós sofremos tragédias em nossa família, quando a morte visita a nossa casa, quando nós perdemos o trabalho, aquilo que com trabalho duro nós conquistamos,
nós somos tentados a duvidar da bondade de Deus. Nós somos tentados a não encontrar uma solução boa para aquele problema. Nós então fugimos da presença do Senhor. Nós não conseguimos aceitar a vontade de Deus porque a gente não entende. E porque a gente não entende, a gente prefere não aceitar ao invés de se submeter. Quantas vezes nós não aceitamos a vontade de Deus? Porque para nós, tanto a sua palavra quanto a sua providência não são boas. A solução parece estar diante de nós. A solução parecia estar diante de Jonas. Já que eu não quero o que Deus quer para mim, já que eu não aceito o caminho que Deus me deu, já que eu não aceito o caminho que a minha vida vai seguir, eu vou fugir. Eu vou para outro caminho, eu vou seguir para outra direção. E então nós fugimos da vontade de Deus, acreditando que isso é possível. Jonas acreditava que era possível fugir da presença de Deus e logo ele descobriu que não era. Logo ele descobriu que não conseguiu ir muito longe do Senhor. Eu preciso dizer, se você seguir pelo caminho distante de Deus, fugindo do Senhor, logo você descobrirá isso também. Logo você vai descobrir que você não consegue fugir do Senhor. Logo você vai descobrir que você não consegue fugir dos mandamentos de Deus e das consequências do pecado na sua vida. O caminho de fuga só vai trazer dor, só vai trazer sofrimento. Ele pode parecer mais fácil, como parecia mais fácil para Jonas, mas no caminho ele percebeu como era mais difícil fugir do Senhor. Não se engane. Logo que você fugir, você vai se arrepender. Não há melhor caminho para seguir do que o caminho da vontade de Deus. Quando estava se sentindo chamado para vir ao Brasil como missionário, o jovem Simonton, fundador da nossa igreja aqui no Brasil, ele disse: deixar lá e amigos e partir pode parecer difícil e certamente será. Logo em seguida, então, ele afirmou uma das mais belas declarações acerca da fé e da confiança em Deus. Ele disse: só há segurança na submissão completa aos propósitos de Deus. Sob a sua guarda, o lugar de perigo é seguro. Sem a sua presença, não há segurança. Esse homem ia ter que migrar dos Estados Unidos para o Brasil, um país que estava dominado pela febre amarela e por tantas outras doenças. Um homem que teria que aqui no Brasil perder a sua esposa, teria que aqui no Brasil enviar sua filha para ser criada pelo seu irmão, pela sua irmã e pelo seu cunhado. Um homem que teria que aqui no Brasil morrer ainda jovem, na casa dos 30 anos. Mas esse homem sabia que o único lugar de segurança era na presença de Deus. E qualquer outro lugar não era seguro. Muitas vezes nós pensamos que fugir da presença do Senhor vai nos trazer tranquilidade, vai nos trazer paz. Mas o que Jonas vai nos mostrar, com a graça do Senhor, no domingo que vem, é que fugir da presença do Senhor só traz tempestade e não paz. Debaixo da guarda do Senhor, debaixo da proteção do Senhor, até o lugar de maior perigo, até Nínive, é um lugar seguro. Se o profeta Jonas ainda não havia descoberto na prática essa verdade, o profeta Galileu, Jesus de Nazaré, ele sabia muito bem disso. Ele afirmou, em João 4, versículo 34, disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Ele sabia que não estava indo para um mundo fácil. Ele sabia que não estava indo para um lugar aprazível, agradável. Mas mesmo assim, ele sabia que a sua vontade era a vontade do Pai. E diante da morte, diante do seu sacrifício, ele foi capaz de dizer em Lucas: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não faça a minha vontade, mas sim a tua. Como é preciso aprender com esse profeta, com esse Senhor, que fazer a vontade do Senhor é sempre bom. Por mais que isso gere sofrimento, por mais que isso gere dor, por mais que ele tivesse que morrer na cruz do Calvário, ele sabia que fazer a vontade do Senhor era melhor. Ele sabia que fazer a vontade do Senhor era infinitamente melhor do que não fazer. Ele sabia que não adiantava fugir de Deus. Ele sabia que não adiantava fugir da cruz. Ele sabia por onde ele havia de passar e ele havia concordado em passar por este lugar. Não ache, como Jonas, que fugir do Senhor vai trazer paz. Fugir do Senhor vai trazer tempestade. Mas se render aos propósitos de Deus, buscar a vontade de Deus na sua palavra, mesmo que isso provoque as dores que Cristo sofreu, vai produzir a alegria
que só experimenta aqueles que vivem a vontade do Senhor. Olhe para o profeta da Galileia. Não o primeiro, não Jonas. O segundo, o Senhor Jesus Cristo. Aquele que não negou ir para a sua Nínive. Aquele que não negou descer para a terra tão má como esta. Aquele que se esvaziou. Aquele que se humilhou. Aquele que tomou forma de homem. Aquele que não deixou de ser Deus, mas assumiu a natureza humana, passando a ser homem e Deus. Que veio ao mundo, que habitou entre nós, que passou as nossas dores, que sofreu os nossos sofrimentos, que passou as necessidades que nós passamos nesse mundo. Esse profeta veio para sua Nínive. Esse profeta pregou em sua Nínive. Esse profeta salvou a sua Nínive. Esse profeta redimiu um povo que ele chama de seu. Esse profeta nos salvou, nos redimiu, porque escolheu não fugir da vontade do Senhor, mas escolheu aceitar a vontade de Deus, dizendo: Pai, se queres, passa, senão eu aceito de bom grado a sua vontade. É interessante que há uma ilustração que o reverendo Thomas Boswell ele conta pregando, e obviamente é uma ilustração, é uma alegoria, não é exatamente assim que aconteceu, porque a Escritura não narra assim, mas ele faz uma alegoria a respeito da aliança que houve entre o próprio Deus para nos salvar. Ele diz que o Senhor, então, o Deus Pai, olhou para a sua igreja e disse que amou a igreja e amou aos homens. Então o Senhor Deus perguntou: como nós podemos salvar? Conversando com o Espírito e com o Senhor Jesus, como nós podemos salvar este povo? Como nós podemos redimir esse povo que eu tanto amo? Então o Senhor Jesus Cristo ele se apresenta e diz: Eu vou a esse mundo, eu caso com ela, eu morro por ela, eu purifico, eu vou. Mas ainda assim, havia uma outra pergunta, porque a verdade, a justiça queriam então de nós a demanda. A justiça tem que ser cumprida, a verdade tem que ser cumprida. Mas Cristo diz: não, eu pago o preço na cruz. Eu pago o preço da justiça. Eu pago o preço da verdade. Mas ainda faltava um detalhe, porque a pergunta que veio foi: mas quem vai conquistar essa noiva? Nós temos o noivo, nós temos o casamento, mas quem pode conquistar? Então o Espírito Santo disse: eu vou. E eu vou conquistar o coração dessa noiva para Cristo. E é assim que a Trindade nos salva. A partir do momento que o Pai nos ama, Cristo vem para casar conosco, morrer pelos nossos pecados. E o Espírito vem, é concedido para nos conquistar, para nos atrair ao nosso Redentor, para fazer com que nós passemos a amar aquele que é o profeta de Deus que salvou o mundo. Creia que o Senhor Jesus Cristo fez carne. Creia que o Senhor Jesus Cristo veio para a sua Nínive, pregou o Evangelho e salvou homens tão maus como os que haviam nesta cidade tão cruel. Creia que o Senhor Jesus Cristo veio para te salvar como um profeta, como um sacerdote, como um rei. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento? Senhor nosso Deus, Deus bendito, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te oramos, Senhor, te agradecendo porque na eternidade o Senhor nos amou, o Senhor nos escolheu e o Senhor enviou o seu Filho no tempo, na história, para morrer pelos nossos pecados, para ser o nosso profeta, para vir para a sua Nínive, para este mundo cruel, este mundo de assassinos, de adúlteros, de mentirosos como nós. Nós te agradecemos porque esse Cristo aceitou de bom grado a sua vontade. Ele tomou a sua vontade para si mesmo, vivendo por nós e morrendo por nós, pregando a palavra, sendo a própria palavra de Deus no nosso meio. Nós te agradecemos também pelo Espírito Santo de Cristo que foi enviado a nós e que agindo em nós nos conduz até Cristo. Nós te agradecemos porque nós passamos agora a meditar nessa pequena história. Na história do profeta Jonas, na história desse profeta que tem tantos a nos ensinar,
Não porque Ele mesmo irá nos ensinar, mas porque o Senhor Deus irá nos ensinar através da sua história, que nos faz lembrar de um outro profeta, também da Galileia, mas com uma história bem diferente da história de Jonas. Nós te louvamos por esse profeta. Nós te louvamos pelo Cristo Jesus que o Senhor nos deu. E te pedimos graça para, de fato, nos submetermos à tua vontade, compreendendo a graça do Senhor e aceitando de bom coração a tua vontade. Nós choramos em nome de Cristo. Amém.